Opa aí pessoal, tudo certo? Brasileiragem no ar. Para no vídeo de hoje nós falarmos a respeito de seleção brasileira, como sempre falamos aqui no nosso canal. Canal feito para pessoas que ainda se importam com a seleção. E como a gente se importa com a seleção brasileira, a gente precisa admitir que desde a convocação do Dorival não tivemos sequer uma notícia boa. A convocação em si, a gente já fez um vídeo, falamos a respeito da nossa visão de forma bem breve. No mínimo, era uma convocação neutra. Mas aí, com as mudanças que foram feitas, né, as trocas por conta de desfalques e adições de novos jogadores, a gente só teve notícia ruim. A Inglaterra vem com força máxima e, sinceramente, eu não acredito que a gente seja favorito contra Inglaterra e Espanha, que são nossos próximos adversários. O grande ponto é que a gente só teve notícia ruim. Eu quero saber, do meu parceiro Leandro aqui do canal Brasileiragem, se ele concorda com essa visão, o que ele pensa a respeito dessa seleção brasileira que chega para enfrentar em Wembley a Inglaterra daqui a 5 dias. Quais são as expectativas dele? Ele está confiante? Uma derrota pode significar muito para o futuro da seleção brasileira? Uma vitória pode dar uma injeção de ânimo para essa sequência da temporada? É isso que eu quero saber, mas não sem antes pedir para vocês deixarem uma metinha aí de 10 likes para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo e conhecer a Estrela Bet, link na descrição, com bônus e promoções exclusivas, clicando no link que está aqui embaixo. E aí, Leandro, tá feliz? Tá esperançoso? Tá? Quais são seus sentimentos aí a respeito desse próximo amistoso contra a Inglaterra? A seleção chega bem para esses amistosos tão importantes? Fala galera, um grande abraço a todos. Léo, diminuiu bastante a minha esperança depois dessas trocas aí do Dorival perante as desfalques, né? O último agora é o Casimiro, onde o Dorival chamou o PP do Porto. E, cara, é aquilo, né? Você falou, a Inglaterra vai com força máxima e o Brasil tá com algumas peças ali de quebra-cabeça que eu até agora não entendi porque estão lá. Eu tô muito ainda tentando criar uma confiança, tentando criar uma esperança para esses dois amistosos, principalmente por serem amistosos com seleções de ponta. E caso a gente ganhe, nós teremos uma moral muito grande para iniciar a Copa América, mas também não é nenhum fim do mundo se caso nós perdemos esses jogos, né? Percamos esses jogos, porque são duas seleções de pontas do mundo e as duas vão com força máxima. Saiu a convocação da Inglaterra e da Espanha para os amistosos que elas vão fazer. Lógico, estamos entre as seleções. E eu não estou esperançoso, pelo menos nesse primeiro momento, mas quero ver como que o Dorival vai treinar a seleção, né? Daqui a 5 dias vai ter já o primeiro jogo, então a gente fica ansioso para saber como que a gente vai jogar, como que a gente vai chegar para esse primeiro amistoso, que é muito impactante para nós, torcedores, né? Para a gente entender como que o Dorival vai colocar a filosofia de jogo dele, e principalmente para os jogadores que estão iniciando a carreira na seleção brasileira. São muitos nomes que estão vestindo a primeira vez a camisa da seleção. Então, será que vai pesar isso? Será que isso vai ser um contra nós mesmos, né? Perante os dois. Fica aí, né? A gente fica pensando sobre isso, pelo menos fico raciocinando muito. Então, quando você disse a respeito de será que vai pesar a camisa para esses jogadores que estão estreando aí com a amarelinha, meu grande ponto é que os nossos jogadores mais experientes à disposição, sei lá, Bruno Guimarães, o Vinícius Júnior, tentando tirar um pouco essa questão da idade, falando um pouco mais de experiência de Europa em grandes confrontos, principalmente em território inglês, a sensação que eu tenho é que para esses jogadores a camisa da seleção brasileira já vem pesando. Imagina para esses jogadores que nunca foram titulares com a camisa da seleção ou que nunca sequer vestiram esse uniforme para sentar no banco de reservas. Então, se a gente já chegava como não favorito, principalmente para esse primeiro amistoso, acho que com essas mudanças eu fico ainda mais preocupado de fato e, sinceramente, eu não sei o que o Dorival vai fazer em relação à escalação, a forma do time jogar, mas eu não tenho tanta confiança assim no trabalho dele, nas peças que estão disponíveis e que foram chamadas nesse momento para vencer essa que para mim é uma das 2 ou 3 principais seleções do mundo, se não for a primeira, e uma seleção que joga em casa. Como você disse, a Inglaterra vem com força máxima, e eu acho que o Brasil deveria vir com a força máxima, ainda assim não seria favorito, mas decidiu trazer alguns jogadores ali que, na minha visão, tendem a sentir um pouco mais o peso da camisa amarelinha. De toda forma, eu acho que a gente está se apegando muito à seleção inglesa, e um duro golpe aí nesse primeiro jogo, de fato, pode minimamente prejudicar o trabalho do Dorival na questão da opinião pública. Se a intenção dele é aproximar a seleção das pessoas, as pessoas estão com uma baita de uma má vontade com a seleção, principalmente por conta do ano passado terrível. E é justificável essa má vontade. Perder para a Inglaterra é extremamente compreensível, mas sinceramente eu tô com medo da gente perder e não ver a cor da bola. Esse é o meu ponto. Agora, vamos falar um pouquinho aqui a respeito da Espanha. Eu acho que a Espanha tá 1 ou 2 degraus abaixo
da seleção inglesa, mas considerando esses jogadores que a gente está levando e também o estilo, o modelo de jogo do Dorival que ainda nem foi implementado, eu acho que a gente também não entra como favorito contra a Espanha. A gente pode vencer o jogo com alguma jogada individual específica ali, mas sinceramente eu vejo o futuro próximo da seleção brasileira com 2 derrotas, ou no máximo uma derrota e um empate, e sinceramente isso não é muito positivo para a sequência da Copa América. Como você enxerga esse amistoso com a seleção espanhola? Dando só assim um pitaco inicial, porque mais para frente a gente vai falar a respeito desse tema aqui no canal. Léo, contra a Espanha eu imagino ser um jogo um pouco mais equilibrado, até como você comentou, a seleção espanhola está um pouco abaixo da seleção inglesa na minha visão, até porque o Southgate, ele já tem a seleção inglesa há bastante tempo, né? Jogou, se eu não me engano, jogou 2 Eurocopas, jogou Copa do Mundo, né? Então, ele tem mais ou menos uma base de convocação, e a seleção espanhola vem se reformulando praticamente todo dia, né? Tem o Lamau lá do Barcelona que foi chamado, né? Tem alguns jogadores novos, o zagueiro do Barcelona, que me esqueci o nome agora, que jogou o final de semana também, 17 anos, já está na seleção espanhola. Então, assim, é uma reformulação que acontece a todo vapor. Então, contra a seleção espanhola, acredito que o empate vai acontecer. Pode ser o do mais pessimista possível, o empate até 100 gols. Porque talvez o Brasil jogue um pouco mais retrancado, né? E a Espanha não tenha tanta qualidade lá na frente, como vinha tendo nos últimos anos. Mas o que me assusta é contra a Inglaterra também, o que pode acontecer com a seleção. Fantasmas do passado me assombram perante ao placar que pode acontecer caso a seleção sinta muito, se tomar 1, tomar 2 em seguida, né? Mas contra a Espanha, acho que o empate vai acontecer. Para finalizar, você falou um pouco a respeito de alguns jovens jogadores que vão estrear por parte da seleção espanhola. E do outro lado, a gente tem o modelo da seleção inglesa, em que o Southgate já tem jogadores na mão. Falar em estreia, a seleção brasileira vai estrear o uniforme 1 e 2 nesses amistosos. Inclusive, a gente fez uma análise dessas camisas. O card vai ficar aqui em cima para vocês conferirem. Mas o grande ponto que eu quero chegar é o seguinte: se a gente perder para a Inglaterra, muitas pessoas provavelmente vão voltar com aquele discurso de que falta continuidade à seleção brasileira, etc. Ou então, todos esses jogadores europeus da seleção brasileira que vão jogar vão ficar taxados ali como fracassados e vão pedir uma reformulação completa. Agora, perder para a seleção espanhola, eu acho que é um problema ainda maior. Por quê? Porque além de ser uma seleção mais fraca do que a seleção inglesa, como você disse, tem muitos jovens jogadores. Para você vestir a camisa da seleção brasileira, você tem que fazer muita coisa em nível de clube, nacional, internacionalmente, para poder vestir a amarelinha. A seleção espanhola, eles têm uma filosofia um pouco mais de o jogador surgiu bem, ele vai jogar pela seleção. Aconteceu com o Munir ali, o próprio Barcelona, que depois sumiu, né? Ele foi muito menos do que se esperava dele, mas qualquer jogador ali que surge bem, a seleção espanhola já bota para jogar. Se a gente perder para esses caras, o que vai ter de gente falando, lá, a seleção espanhola bota os moleque novo para jogar e não sei o quê, e eu acho que esse não é o caminho para a seleção brasileira. Então eu acho que uma derrota ou 2 derrotas vão ter tanto peso, tanto impacto, a opinião pública vai encher o saco, e isso é tudo que eu espero. Derrota da seleção brasileira, no máximo empate, ou se for uma vitória, vai ser uma vitória ali de 1-0, numa escapadinha ali em velocidade, jogada isolada, bola parada. Eu não sei, eu só sei que eu tô muito desanimado para esses amistosos. A gente esperou tanto tempo, né, para enfrentar as seleções de alto nível, e quando a gente enfrenta, a gente tem lesões, as nossas principais estrelas não estão à disposição, Casemiro, Neymar, Marquinhos, os nossos goleiros também, que são top 5, top 10 do mundo. E, sinceramente, tudo que eu espero nesses amistosos é que as derrotas não se tornem conclusões definitivas do futuro da seleção. E as vitórias também não gerem uma empolgação desnecessária por parte daquilo que o Dorival pode fazer com o material que ele tem em mãos. A nossa próxima convocação vai ser para a Copa América. Você acredita que nesses 2 jogos, Inglaterra e Espanha, se o Brasil tiver resultados ruins, o Dorival vai mudar muito esse time? Ou você acha que ele vai acreditar nas convicções dele e, apesar das derrotas, ele vai entender que, bom, se eu chamei esses caras primeiro é porque eu confio neles, então vamos manter, porque a próxima convocação é para valer. Porque até a próxima convocação, muitos jogadores estarão recuperados, né, Léo? Então, Éder Militão, Ederson, Marquinhos, Casemiro, o Neymar eu não vou falar, porque o Lasmar deu uma entrevista recentemente falando que a previsão é ainda de 7 ou 8 meses, então acredito que não. Mas Martinelli estará também. Então, assim, muitos jogadores dos quais ele convocou agora apenas para substituição, creio que eles não vão aparecer mais com a camisa da seleção. Nomes como Pepe, Galeno, Fabrício Bruno, para mim, Pablo Maia,
para mim esses caras eles não aparecem mais. Talvez ele tenha chamado para dar alguma chance, talvez ele tenha chamado, se for um torcedor que pensa muito, mas também empresário convoca jogador para dar vitrine para esses caras também, mas acredito que não seja muito isso, acredito que realmente o Dorival acredite nesses caras, né? Eu acho que esses caras eles não vão pingar mais a seleção, pelo menos nas próximas convocações aí, quem sabe. E só, né, reforçando o exemplo que você deu de jovens jogadores da Espanha, né, até o próprio Ansu Fati, né, quando ele surgiu lá no Barcelona, moleque rápido, todo mundo falava, meu Deus do céu, é o novo Messi, né, e hoje ele tá jogando lá no Brighton, emprestado pelo Barcelona, às vezes até banco, pelo menos eu que acompanho a Premier League vejo. Então, assim, o Brasil ele precisa abrir o olho, principalmente contra a Espanha, porque são molecada, né, eu posso falar assim de uma maneira um pouco mais geral. Tirando o Rodri, tirando o Nai Simon ali, os goleiros, para mim é só molecada. Então o Brasil precisa abrir o olho. Contra a Inglaterra, se for para perder, que perca de pouco. 1-0, 2-1. Não sei nem se vai conseguir fazer. Graças a Deus o Southgate é o técnico deles, graças. Yes, né? Porque né, não tem muitos bons resultados. Acho que foi só uma final de Eurocopa, uma semifinal de Copa do Mundo, mas muito pouco. Futebol jogado, né? Era muito pouco. Muito pouco para a principal liga do mundo e muito pouco para uma história muito marcante no futebol. A Inglaterra sempre teve bons times. Então, assim, eu estou um pouco, assim, se eu for colocar a minha esperança em alguém, vai ser nos erros do Southgate. Exatamente. Como torcedor. E se eu tiver muito esperançoso contra a Espanha, uma bola parada, né? Porque eu acho que dá pra gente conseguir uma bolinha parada, até pela Inglaterra mesmo, que a Inglaterra só tem torre, né? Então os caras altos, fortes, então lá a bola aérea sempre vai ser difícil. Mas contra a Espanha talvez seja um caminho, Léo. É isso. Vinícius Júnior, precisamos de você, pelo amor de Deus. Comece a jogar a bola pela seleção brasileira. Ele fez uma boa Copa do Mundo, mas pra mim ele tentava muito mais do que conseguia e, sinceramente, eu tô pouco esperançoso. Bom, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. A respeito de cada um dos amistosos, tentar trazer aí um comparativo das seleções, ou então fazer ali um pré-jogo, um pós-jogo, a gente vai fazer pra vocês, tanto contra a Inglaterra e a Espanha, como contra os outros amistosos que a gente terá pela frente antes da Copa América. Então fiquem de olho no canal, se inscrevam e não deixem de acompanhar aqui o Brasileiragem. Muito obrigado pela sua audiência e falou!